O que a gente está vivendo hoje, a partir da posse de Lula em 2023, para o terceiro mandato, é exatamente o oposto daquilo que era a expectativa gerada por Lula e do que ele mesmo dizia durante a campanha. Por quê? Porque a gente passou a viver sob a égide de uma grande amarra da política fiscal, por um lado, né? Aí não tem Roberto Campos Neto para ser culpado, né? Quer dizer, foi uma aceitação, quer dizer, por parte do presidente da República e do núcleo de poder das orientações apresentadas pelo ministro Fernando Haddad, encarregado da Fazenda, que na verdade então sugeriu a Lula, em vez de simplesmente revogar o teto de gastos do Temer, que era uma promessa de campanha, que vinha desde 2016, ele trocou, né, pelo novo arcabouço fiscal. Tá bom, então saiu da Constituição, virou uma lei complementar, mas o espírito da austeridade fiscal continua. E a gente está sentindo na prática, quer dizer, os desgastes, os problemas e os prejuízos causados para a grande maioria da população, mas principalmente para uma perspectiva de retomada do desenvolvimento dessa política de austeridade. E o problema é que, combinado com a austeridade, aí que eu chamo do austericídio, a coisa ainda fica mais dramática, porque não apenas você tem, então, cortes e mais cortes e mais cortes nas despesas sociais, na capacidade de retomada de investimentos públicos, etc., liberando, vamos lembrar, as despesas financeiras, porque tem sempre o adjetivo primário no corte de gastos, só despesa social, então a taxa de juros continua, quer dizer, as despesas com juros, o Brasil batendo recorde atrás de recorde, estamos chegando perto de 1 trilhão de juros por ano, de pagamento de despesa de juros, né, que é uma loucura, mas por outro lado, você tem o quê? O aumento da própria taxa referencial de juros, quando o caminho devia ser exatamente o oposto, quer dizer, para retomar o ciclo de crescimento da economia, principalmente de desenvolvimento econômico, social, ambiental, você tinha que ter taxa de juros muito mais baixas. E a gente começou justamente uma outra escalada da Selic. Então, os 2 primeiros anos teve sempre esse argumento, não, mas isso era uma armadilha bolsonarista, porque o Roberto Campos Neto, e é verdade, ele era um bolsonarista, os 9 diretores tinham sido indicados por eles tinham dado o golpe de aprovar essa lei complementar que concede uma quase independência ao Banco Central, que está valendo, inclusive, até hoje, mas a partir de já mesmo ao longo de 2023, Lula foi indicando, nomeando novas pessoas, o primeiro deles foi o próprio Galípolo, né, que foi nomeado diretor do Banco Central, foram outros, e agora você tem não apenas o Galípolo presidente, mas a maioria, 7 dos 9 diretores, são caras indicados por Lula e, teoricamente, estão afinados com a política do governo, com a política econômica, mas principalmente com o Palácio do Planalto. Eles foram indicados pela confiança que Lula depositava neles, tá certo? E o que acontece? O Roberto Campos Neto saiu, mas o espírito campista continuou rondando as reuniões do Copom e a prática do Banco Central. Então, o que acontece? A última reunião que o Roberto Campos Neto presidiu em dezembro, se não me engano, ou novembro, eles anteciparam, quer dizer, não anteciparam, o Copom normalmente ele faz a reunião, ele divulga no dia, depois das 6 da tarde de uma quarta-feira, o resultado, então qual é a taxa, né, Selic, o patamar básico da taxa de juros, solta um comunicado breve, e alguns dias depois ele solta uma ata detalhando a reunião, mas principalmente usando uma linguagem que é mais do que economês, financês, eu chamo do copomês, né? Que são recados para os entendidos que entendem o que ele quis dizer com aquele adjetivo, não sei o quê. Então, dizendo, olha, a gente está sugerindo que além de ter aumentado, como aumentou, né, em novembro e dezembro, nós sugerimos que hajam mais 2 aumentos de 1% nas próximas 2 reuniões. Tudo bem, isso foi uma orientação. Agora, não existe nenhuma, amarra, não é, Tiago, de que as próximas reuniões estariam comprometidas com essa orientação, de maneira nenhuma. Primeiro, cada reunião é autônoma em relação à anterior. Segundo, a composição política de uma reunião para outra mudou drasticamente.
Claro. Você tem uma nova composição onde, finalmente, o desejo, a vontade do presidente eleito legitimamente pela maioria da população passa a ter o direito, entre aspas, de comandar um aspecto fundamental da política econômica, que é a política monetária. E aí, quer dizer, desculpa a expressão, mas ele está sendo traído. Claro. Entende? Porque a política monetária continua sendo exatamente a mesma anterior. Eles referendaram a sugestão do Roberto Campos Neto, aumentaram 1%, a gente comentou da última vez, né? Na reunião, acho que é final de janeiro, começo de fevereiro, e aumentaram mais um agora. E veja, já estão alertando nesse comunicado que na próxima reunião, daqui a 45 dias, vai ter um outro aumento. Eles dizem que talvez não seja da mesma magnitude, como eles gostam de dizer, né? Então, talvez 0,25, meio, 0,75, mas já oriento, olha, não está sendo suficiente, nós queremos mais. E aí, antes de devolver a palavra, Tiago, o que acontece? Tem um elemento que é fundamental para a gente apresentar alternativas a essa loucura, tá certo? Sandice que o mercado financeiro vive e que o Banco Central acaba corroborando. Né? Quer dizer, tem um romance famoso, né, do escritor latino-americano colombiano, né, grande figura, Gabriel Garcia Marques, que ele dava assim, crônica de uma morte anunciada. Né? Uhum. E veja, esse sentido duplo, né? Quer dizer, primeiro é uma crônica anunciada porque já estava encomendado, né, e os caras seguiram o roteiro, né, de aumentar. E pode ser metaforicamente uma morte, porque cada aumento na Selic significa, de alguma maneira, uma perda irreparável que o tecido social, o tecido econômico, tá certo? E mesmo o tecido político brasileiro, ele sofre. Né? Uhum. O que acontece? Veja, por que o Banco Central aumenta a taxa de juros? Por que a nossa Selic está nas alturas? A gente sabe, obviamente, tem os interesses do financismo, os caras vivem, né, do parasitismo, etc. Mas tem um ritual nessa jogada, né, Tiago? E isso tem a ver com o quê? Com a chamada política de meta da inflação. Isso é a origem de todos os males, vamos dizer assim. Por quê? Porque o governo estabelece aquilo que ele pretende como meta de inflação para um período, por exemplo, para um ano, e aí o Banco Central vai fazer o ajuste da chamada política monetária, tá certo? Mesmo que a gente não concorde com o modelo deles, não importa. Mas ele vai fazer o ajuste de acordo com o quê? Se a meta da inflação está sendo ou não cumprida. Uhum. E veja, né, como a situação é trágica, para não dizer apenas irônica. Essa meta de inflação que a gente tem hoje, que é completamente irrealizável, Tiago, é 3% ao ano. Quem propôs foi o próprio ministro Haddad. Ela era maior antes. Ele falou, não, vamos bater no peito, nós somos responsáveis fiscalmente, porque vamos fazer o nosso arcabouço e vamos ser responsáveis, e vamos cortar e barará. Além disso, vamos ser responsáveis porque vamos reduzir o preço dos alimentos e o índice de preços a todo custo. Qual foi o resultado disso? Quer dizer, como era uma meta irrealizável, todo mundo sabia disso, o que acontece? Diz, vai ser 3. Tem uma banda, né, do limite da meta, né, então você pode ser 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Então, entre 1,5% de inflação e 4,5% de inflação, teoricamente, o governo está dentro da meta. Quando eles não estão dentro da meta, o Banco Central sai a campo para cumprir uma das suas funções, que é o quê? Trazer a inflação para a meta. E como é que o modelito dos caras trabalha? Arroxo monetário, Selic nas alturas. Como a gente adotou uma meta irrealizável, já estava mais do que escrito que essa meta não ia ser atingida. O governo não ia conseguir apresentar para a sociedade um máximo de 4,5%. Você percebe? E aí não tem contra-argumento. Quer dizer, o Banco Central diz, olha, infelizmente eu sou obrigado a aumentar a Selic, porque a inflação, entre aspas, está descontrolada. Só que ela está descontrolada por um erro estratégico do próprio governo. E aí não tem correlação de forças para argumentar, entendeu, Tiago? Quem decide a definição da meta da inflação é um órgão chamado Conselho Monetário Nacional. Ele é composto do ministro da Fazenda, Haddad, ministra do Planejamento,
Tebet, presidente do Banco Central, antes era o Roberto Campos Neto, agora é o Galípolo. Em qualquer hipótese, o governo tem maioria, antes era 2-1, agora é 3-0. E a gente, os economistas do campo progressista, alertávamos desde o início de janeiro de 23. Essa meta é irrealizável. Eu fiz um levantamento para nós aqui, Tiago, o período que vai de 2001 a 2024. São 24 anos, tá certo? Pegando ano a ano qual foi o resultado do IPCA, que é o índice oficial de inflação do Brasil, tá certo? Você sabe quantas vezes a inflação esteve abaixo de 3% nesse período de 24 anos? Uma. Em 2017. Desses 24 anos, então vamos fazer, o Paulo vai ser mais condescendente. Pô, mas está pegando a meta, né? Tá bom. Sim. Então vamos pegar a banda, 4,5. Desses 24 anos, em 15 anos desses 24, a inflação esteve acima desses 4,5. Você percebe? Quer dizer, então, tem elementos que a gente chama que são estruturais na dinâmica da economia, da própria sociedade brasileira, que tornam impossível você rebaixar a inflação para níveis impraticáveis sem recorrer a essas medidas de força e, desculpa a sinceridade, burras. Porque elas não resolvem o problema da inflação, né? A gente já sabe, se der tempo depois a gente conversa, porque a nossa inflação não é como os manuais do neoliberalismo, da economia neoclássica, dizem que é uma inflação de demanda, né? Então, os preços estão altos porque o povo está consumindo demais, então vamos botar a Selic nas alturas e as pessoas, em vez de consumir, iriam poupar, né? Olha o mundo ideal que esses malucos vivem. E daí tem menos recursos para consumo, porque o recurso vai para a poupança, e daí isso diminui a demanda e diminui o nível de preço. O Brasil não funciona assim, a gente sabe disso. Tanto que a Selic continua nas alturas e a inflação continua alta, porque não vai ser Selic alta que vai baixar esses preços. A gente já comentou sobre isso, quer dizer, tem que ter política ativa do governo, por exemplo, na parte de alimentos, né, fazendo estoques reguladores, mexendo com impostos de importação e exportação. Você tinha que ter uma política mais ativa do governo com chamados preços públicos, né, o preço da energia elétrica, os preços dos combustíveis da Petrobras, tudo isso está influenciando essa situação da inflação. E não vai ser Selic mais alta que vai provocar. Agora, talvez a inflação até baixe um pouquinho, mas não por causa da Selic, porque já aconteceu o efeito esperado anteriormente. Então, só para encerrar mais esse bloco, quer dizer, por que o governo está fazendo isso? É a pergunta que todo mundo quer saber. Né? Quer dizer, bastava o presidente Lula fazer com o Galípolo o que ele fazia com Roberto Campos Neto durante 2 anos, reclamar publicamente, dizer que é uma indecência, etc. Ainda mais agora que a Selic está mais alta que estava na época em que ele brigava com Roberto Campos Neto. Não é que vai queimar o sujeito, desgastar, é óbvio, é um cara do campo, foi indicado por ele, mas tem que ter uma posição para criar algum constrangimento. Tem que chamar o ministro Haddad, tá certo? Inclusive, que foi o patrono, né, o padrinho da indicação do Galípolo, para dizer, ó, não dá para continuar desse jeito. E tem uma forma muito simples, né, Tiago? Basta, quer dizer, não é que basta, mas eu digo, se tivesse feito em 2003, a gente não estava tendo essa discussão agora. Mas muda a meta da inflação, acabou. Diz, olha, a inflação é de 3, faz uma autocrítica, uma meia-culpa, ó, erramos. A inflação, por exemplo, é 4,5. A meta. Então, chegou a 6, está no limite. Para baixo, 3, está no limite. Aí o Banco Central não vai ter argumento para dizer precisamos colocar a Selic nas alturas. Pelo contrário, senhora, está com 5 e pouco de inflação, está abaixo da meta. Pode baixar a Selic, que é isso que a gente pretende. No nosso chat, né, a Suzane está perguntando o que é Selic. Então, desculpa, a gente às vezes se perde um pouco no economês e acha que todo mundo é obrigado a saber os termos, né? Mas vamos lá, Suzane. A Selic é o seguinte, é o que a gente chama no economês da taxa referencial de juros. Quer dizer, isso na maioria dos países capitalistas, né, desde sempre, mas principalmente nessa fase mais moderna, os bancos centrais estabelecem, então, essa taxa básica. Então, ela remunera minimamente, por exemplo, né, as reservas dos bancos, de uma maneira geral, bancos públicos, privados, etc. Então, é a menor
aplicação financeira que você pode encontrar numa sociedade como a sociedade brasileira nos tempos de hoje. Então ela serve, por isso que ela é referencial, como referência para todas as outras taxas que os bancos praticam, chamado spread bancário, né? Que, aliás, o Brasil também é campeão mundial nesse quesito, infelizmente. Spread vem do inglês, é diferença, justamente é isso. Quer dizer, então, quando você deposita o dinheiro num banco, o banco te oferece X% pela poupança ou pelo fundo de investimento que você bota o dinheiro. Se no dia seguinte você vai nesse mesmo banco e pede um dinheiro emprestado, ele vai te cobrar uma taxa muito mais alta do que aquela que ele está remunerando o seu dinheirinho parado lá. E isso é uma das principais fontes da lucratividade dos bancos, que é o chamado spread. E que, no caso do Brasil, é escandaloso, é criminoso as diferenças. Tanto que a referência maior é o que é? O cartão de crédito, né, que é o rotativo, que está por volta de 400% ao ano. É uma loucura. Quer dizer, o banco remunera a 14,25, mais um pouquinho agora. Se você precisar, ele te cobra 400. Né? Mas, enfim, então essa é a referência, é a Selic. Quer dizer, é como se o Comitê de Política Monetária, o Banco Central, dissesse para a sociedade, mas principalmente para os agentes do mercado financeiro, olha, é daqui para cima. Né? Se fosse uma Selic muito mais baixa, tá certo? Por exemplo, na época, inclusive, da própria pandemia, com Roberto Campos Neto, a Selic chegou a 2%. Entende? Então, por mais que os bancos fizessem um spread escandaloso, que dobrassem, triplicassem, ia para 4, 5, 6. Você percebe? Quer dizer, seria muito razoável. Só que os bancos não aplicam esse tipo de conduta.